Dia intenso, né? Fórum de Diversificação Econômica de Minas Gerais, a terceira edição. E para fazer um balanço do fórum, como foi esse fórum, estou aqui ao lado de Gilmar Barbosa, que é o coordenador técnico do fórum. Tudo bem, Gilmar? Tudo ótimo, Márcio. Felizmente, né? Mais uma vez, dever cumprido. Pouco mais de 12 horas de fórum, né? Sim, sim. Com muitas atividades, palestras, painéis, enfim, é muito rico o fórum. É um dia assim de muita informação chegando para todos. Então, vamos falar um pouquinho do fórum, fazer um resumo, mas primeiro vamos falar de um assunto que foi sua palestra. Sim. Né? Ecossistema do desenvolvimento. Fala um pouquinho mais sobre esse tema para a gente, Gilmar. Como ao mesmo tempo a gente tem a preocupação dessa terceira edição de relatar as coisas realizadas e de também demonstrar que a gente tem investido em elementos estruturantes, o ecossistema do desenvolvimento ele se alinha muito bem a essas premissas. Porque o ecossistema ele traz na sua primeira órbita 8 elementos centrais, que são a necessidade de ter uma política de desenvolvimento, plano de desenvolvimento econômico, secretaria de desenvolvimento, fundo, fórum de desenvolvimento e, além disso, arcabouço legal e agência de desenvolvimento, e conselho de desenvolvimento, são 8 elementos, né? De tal sorte que essa concertação sirva como alicerce para a construção de uma grande edificação, né? Uma edificação que culmine com a diversificação econômica. São pontos assim muito importantes, mas aí vem uma pergunta-chave sobre isso. Nos nossos territórios é comum cumprir esses pontos ou não? A gente tem assumido uma trajetória, inclusive retratada por intermédio dos casos de sucesso. A CISB, Associação Comercial de Santa Bárbara, já tem replicado há 2 anos a mesma fórmula do Fórum de Diversificação Regional, seria uma réplica municipal. Ouro Preto também tem tido, uma boa parte desses elementos já tem sido reproduzido em Ouro Preto, que é o Fundo de Desenvolvimento, o Fundes, o Conselho que tem natureza deliberativa e é presidido por um ente da comunidade empresarial local. São 2 condições básicas relativas à ocupação, à atuação do Conselho, que a gente aplaude porque é o que a gente recomenda, que o Conselho seja deliberativo e que seja ocupado, a presidência em especial, por entes da comunidade empresarial local e não do poder público. Bem, um dos facilitadores, se bem aplicado, também é a Agência de Desenvolvimento. Sim. E é comum nós termos os territórios, agências estruturadas, cumprindo seu papel verdadeiro, sua proposta verdadeira? É super desafiador colocar uma agência de desenvolvimento de pé. O Brasil tem algo ao redor talvez de 450 agências de desenvolvimento, e se a gente for eleger, identificar as mais destacadas, 20 mais destacadas, a gente vai ter alguma dificuldade de encontrar agências superavitárias, autônomas, e que exerçam, de fato, um papel relevante pelo desenvolvimento local e regional. Em suma, dentro do terceiro setor, talvez um dos agentes de maior complexidade a se colocar de pé, especialmente por conta da necessidade de fazer com que essas agências sejam sustentáveis institucional e financeiramente. Quando a gente fala de um universo de 400, a gente está falando de quantidade, então a qualidade já Exato. tem um outro viés. Isso por conta da complexidade de se colocar uma agência em funcionamento num tema tão intrincado quanto o desenvolvimento econômico local. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem sido tão cuidadoso no reforço ao ecossistema do desenvolvimento. A agência ela pode ser a animadora, a articuladora desse processo de manutenção da política, de desdobramento dos planos, de orientação, inclusive, às secretarias de desenvolvimento, para nutrir maior proximidade com a sociedade. Então, a agência desenvolve essa argamassa um papel muito relevante. Gilmar, vamos fazer um balanço aqui do fórum? Nós tivemos aí vários momentos no fórum, né? Uma geral, então, para começar a falar das palestras deste fórum, a apresentação dessas palestras. Sim. Bem,
Eu não vou ser redundante em relação à minha palestra, que teve como foco o ecossistema do desenvolvimento. A segunda palestra se referiu ao tema indicações geográficas, em que a gente, por mais uma vez, a gente reiterou a relevância das indicações geográficas para a diversificação econômica, né, e aí há que se fazer um parêntese, né, a indicação geográfica é uma forma de reconhecimento de produtos e serviços locais de notada relevância, né, como nessa região, a Goiabada Cascão, a Jaboticaba de Cachoeira do Campo. Pode só segurar ele aqui, ó. Não entendi. Aqui? Só segurar ele mais um meio. Desculpa, beleza. então. Desculpa. Para não ter falha do sinal. É Ao isso que vivo está tem acontecendo dessas assim? coisas, Melhorou? Tá. Então, a primeira palestra foi sobre indicações geográficas, com enfoque no reconhecimento de produtos e serviços diferenciados ao redor de Minas. E aí a gente cita o pastel de angu, que é de Itabirito, né? Tradicional. Exatamente, de Itabirito, a goiabada cascão de Barão de Cocais e também de São Bartolomeu, em Ouro Preto, a geleia de pimenta biquinho de Bento Rodrigues, e entre outros vários produtos. Foram mais de 20 produtos mapeados na região com potencial de reconhecimento. Entre outras coisas, as IGs, além, né, da valorização desses produtos, do reconhecimento do valor, né, do valor estratégico desses produtos, isso se conecta muito bem com o tema diversificação econômica, porque o mundo inteiro tem realizado apostas em indicações geográficas. Haja visto o caso da França, que tem mais de 1.000. No Brasil, a gente está ainda na casa das 119 indicações geográficas, quer dizer, 12% do que é registrado na França. E a França, sim, tamanho de Minas Gerais é um pouco menor. Exato, menor, né? Na verdade, a França cabe dentro do estado de Minas Gerais e ainda sobram, acho que me parece que uns 50 mil quilômetros quadrados. Tivemos outras palestras também, né? Sim, place branding, place making, o enfoque é gerar uma identidade, né, para cada município ou para a região, mas uma identidade em relação a qual as comunidades se identifiquem em torno dessa identidade e que essa identidade também seja um agente de transbordamento para atrair visitantes, para catalisar o processo de desenvolvimento turístico e, naturalmente, né, tudo isso dentro de um modelo sustentável, né, em que a capacidade de carga também desses municípios, de atrair turistas, visitantes, que ela seja obedecida, né, porque senão a gente começa a ter uma forte intervenção no modo de vida das pessoas, né. O turismo é ótimo quando ele gera riquezas, emprego, mas ele se sustenta dentro de um modelo harmônico com as comunidades locais. Tivemos também os painéis, né? Tanto na parte da manhã como à tarde. Sim. Só um detalhe, né? Quantas palestras. Nós tivemos também a palestra da Karina Zapata sobre turismo criativo, né? O que representa para a gente que é o olhar da abundância, né? Sobre o qual ela falou. Não é lamber as feridas em relação ao que os municípios, as localidades não têm. É, sobretudo, visualizar aquilo que a gente tem, que é diferenciado e que pode ser potencializado. E também envolver nessa construção do processo de desenvolvimento muitos agentes, pessoas que normalmente atuam de maneira quase que invisível, né, em relação às questões econômicas, mas que têm uma forte capacidade de contribuição social quando são provocadas, estimuladas ou acolhidas. Certo. E os painéis? Os painéis nós tivemos, né, três painéis, né, 2 dedicados predominantemente às grandes empresas mineradoras, Ângulo, Cedro, Samarco e Vale. Interessante que elas apresentaram, né, soluções para relacionamento com a comunidade. Sim. Algo que vai além, né, da atividade delas. Sim. Que está incluso aí também no SG, né? Sim. Se a gente fizer uma retrospectiva dos anos 90, quando se iniciaram, por exemplo, se iniciou a série ISO 9000, né, depois a ISO 14000, que já tinha o viés ambiental, ISO 27000, depois outras ISOs, né, sequenciais, o tema responsabilidade social e empresarial, ele já tinha, de alguma forma, raízes no finalzinho da década de 80 e início da década de 90.
Hoje, o que a gente percebe é que há uma mobilização gigantesca dentro das grandes empresas em relação ao tema ESG. Não só em relação às políticas direcionadoras, bem como em relação às equipes, né? Temos equipes hoje bastante numerosas nas empresas, e orçamento para colocar em prática a agenda ESG, que foi o tema do primeiro painel. Bem, e nós tivemos também a apresentação de casos de sucesso, alguns Sim. deles até inspirados até pelas edições anteriores do Fórum de Diversificação Sim. Econômica. Né? Nós tivemos 3 casos de sucesso. Poderíamos ter apresentado um número muito maior, mas em função da densidade do fórum, do pouco tempo, né? Você mesmo retratou, nós permanecemos mais de 11 horas no fórum, 11 horas quase que ininterruptas, e ainda assim a gente teve registro de quórum super qualificado e o desejo de quero mais, né? Que denuncia que realmente os conteúdos foram muito bons. Nós tivemos um caso de sucesso sobre o PAD, que está relacionado a Samarco em associação com a prefeitura ou com a comunidade local de Ouro Preto e de Mariana, mas particularmente a gente retratou o caso de Ouro Preto, que é um caso maduro, em função, inclusive, da existência do Conselho de Desenvolvimento, do CONDES, do Fundes e de outros instrumentos que têm ganho forma, entre eles, inclusive, o Hub de Inovação, que ganhou forma sob o guarda-chuva do Conselho. Tivemos uma segunda apresentação de casos de sucesso da CISB, em relação ao ecossistema do desenvolvimento. A CISB ela tem operado uma réplica do Fórum de Diversificação Econômica Regional, tem feito isso com muito êxito, com resultados bastante palpáveis na melhoria do ambiente de negócios. Inclusive, há uma IG do MEL em andamento em Santa Bárbara, liderada, inclusive, por esses atores-chave, o que denuncia que, de fato, Santa Bárbara conseguiu atingir a altitude de cruzeiro. E, por fim, a gente teve também a explanação, né, sobre o Avança Congonhas, mais especificamente em relação ao tema oferta de crédito e financiamento, microcrédito, programa muito bem sucedido, com a taxa de 0,5% de juros, que é uma taxa quase que inigualável, né, quase que... Talvez seja o rendimento da poupança hoje, né? Próximo em alguns casos, né, e se a gente considerar também os índices inflacionários, né, por muitas vezes essa taxa perde para a inflação do mês, o que, de fato, reitera que é uma taxa altamente atrativa, com uma inadimplência baixíssima, né, que fica lá ao redor ali de 0,1%, uma taxa de inadimplência quase que surreal, e com um volume muito grande de operações, o que também demonstra que, se a gente tiver crédito orientado, crédito dirigido, o que poderia se transformar num veneno, né, porque o crédito pode ser um veneno, se transforma num antídoto, num estimulante para a economia local. Interessante que esse projeto, né, esse programa, ele foi premiado pelo SEBRAE. Sim. E também participou, em nível nacional, de um prêmio do SEBRAE Nacional. Sim. E, na oportunidade, né, desse prêmio nacional, o Jordani Silva, que é o superintendente de desenvolvimento sustentável da Prefeitura de Congonhas, falou que, a todo momento, durante o prêmio, né, falavam sobre linhas de créditos para as empresas no evento. Sim. E, na reta final, né, do fórum, você veio com essa notícia sobre um outro fórum que deve acontecer esse ano ainda, que é um fórum de mecanismos de financiamento do desenvolvimento e atividade empreendedora. Tem tudo a ver com esse tema? Totalmente. Porque, primeiro, que a gente realmente precisa de uma alavanca, né, pensar em fundos de desenvolvimento econômico, né, e preferencialmente, canalizar parte da CEFEM para nutrir esses fundos de desenvolvimento. A gente tem demonstrado pelo fórum, e por meio também de alguns parceiros-chave, que com poucos recursos a gente consegue operar grandes transformações. Então, a gente, de fato, precisa canalizar um quinhão a mais da CEFEM para turbinamento dessas oportunidades de financiamento do desenvolvimento, para financiar projetos. E uma outra conexão, além do financiamento do desenvolvimento, que é algo de natureza mais estruturante, é ter crédito bom e barato para financiar a atividade empresarial. Então, por isso, né, é dessa constatação que emerge um outro fórum, né, é um fórum derivado
do Fórum Regional de Diversificação Econômica, mas que vai abordar esse tema e, inclusive, com uma extrapolação em relação a cooperativismo de crédito, fintechs, né? A gente tem muitas empresas que hoje oferecem soluções inovadoras em relação a crédito, garantias. Vamos tratar também um outro tendão de Aquiles, que é o modelo de oferta de garantias. Então, tanto sociedades garantidoras de crédito, que correspondem a um aparelho mais denso, quanto garantias solidárias e outras, né, congêneres, que também reforçam a questão das garantias. E também vamos pautar o tema moedas sociais, bancos comunitários, que tem um papel bastante importante na manutenção de renda e riqueza nas comunidades locais. Obrigado, Gilmar, por estar aqui trazendo esse resumo, trazendo esse conhecimento para a gente aqui na realização do 3º Fórum de Diversificação Econômica de Minas Gerais. Pois bem, acho que, né, fica registrada essa sensação de que a gente preencheu bem a expectativa gerada em torno do fórum, e o agradecimento maior é aos participantes, aos retornos que a gente tem obtido acerca da satisfação, né, do acerto nas pautas, nos conteúdos e na forma de condução dessa grande obra. 3º Fórum de Diversificação Econômica de Minas Gerais, agora já é Minas Gerais, hein, gente? Era regional antes, já está Minas Gerais, já está passando limites. Que bacana ver o fórum crescer e automaticamente ganhando corpo, ganhando mais credibilidade, debatendo mais Minas Gerais e os potenciais do nosso estado.